Ouçamos a liturgia do dia 2 de outubro. Primeira leitura, Salmo. Segunda leitura, Evangelho e comentário após as leituras. Primeira leitura. Leitura da profecia de Abacuque. Capítulo 1, versículos 2 a 3 e capítulo 2, versículos 2 a 4. Senhor, até quando chamarei sem me atenderes? Até quando devo gritar a ti, violência, sem me socorreres? Por que me fazes ver iniquidades quando tu mesmo vês a maldade? Destruições e prepotência estão à minha frente, reina a discussão, surge a discórdia. Respondeu-me o Senhor, dizendo: escreve esta visão, estende seus dizeres sobre tábuas, para que possa ser lida com facilidade. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho e não falhará. Se demorar, espera, pois ela virá com certeza e não tardará. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 94. Não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores, e com cantos de alegria o celebremos. Vinde, adoremos e prostemo-nos por terra, e ajoelhemo-nos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa, no deserto, aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Segunda leitura. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 6 a 8 e 13 a 14. Caríssimo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Usa um compêndio das palavras sadias que de mim ouviste em matéria de fé e de amor em Cristo Jesus. Guarda o precioso depósito com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 5 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu a eles: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se alguém de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Comentários da liturgia de hoje, precisamente o Evangelho. Pode-se resumir a liturgia de hoje, domingo, dia 2 de outubro, em 3 atitudes, que não são muito usuais nos tempos atuais. A primeira atitude: o inconformismo.
Diante da situação de injustiça, é comum pensar: tudo sempre foi assim e deve ser aceito como normal. Muitas pregações religiosas vão nessa linha. A segunda atitude é a fé. No mundo científico, muitas pessoas julgam a fé como algo ultrapassado, própria dos tempos das trevas. A terceira é a gratuidade. Em tempos de economia capitalista, ela perde seu papel, pois tudo se rege pela remuneração. O profeta Abacuque, que é a primeira leitura, agiu por volta de 600 a.C., quando a situação política estava um caos. A injustiça se multiplicavam e as autoridades não se importavam. Em Abacuque, que é a primeira leitura de hoje, ele reclama a Deus: até quando? É a oração de um inconformado que diante de Deus põe para fora o que vai à sua alma, como também na alma do povo. Uma oração assim só é feita por quem tem muita fé. Ele sabe que tudo está nas mãos de Deus, mesmo quando parece que ele não age. Deus responde ao profeta: ele tem seu tempo. Pela fé, o profeta deve esperar. O bem triunfará. O inconformado, pela fé, deve esperar na gratuidade para ver o triunfo do bem sobre o mal. O texto de 2 Timóteo, que é a segunda leitura de hoje, traz recomendações feitas a um líder de comunidade. Ele deve reanimar o carisma recebido, deve cultivá-lo e reavivá-lo, caso contrário, morrerá. Toda fé precisa de cultivo. Só assim Timóteo, que é a segunda leitura de hoje, poderá ser testemunha nos momentos de crise e não se envergonhar de Cristo, bem como guardar o depósito da fé que recebeu. O Evangelho de hoje, Lucas, a primeira parte desse Evangelho, os versículos iniciais, trata-se da fé radical. Porém, até hoje nunca se soube que alguém tivesse tanta fé a ponto de transplantar uma amoreira para o mar. Nem o próprio Cristo, nem seus apóstolos e santos fizeram isso. Que fé seria essa? É a fé da adesão total à pessoa de Jesus e, em vista dele, relativizar tudo: bens, afetos, seguranças, entre outros. Os apóstolos precisaram de muita coragem para agir assim. Está em Lucas, capítulo 18, versículo 28, que diz: nós que deixamos tudo. Mas, ao se olhar as consequências da fé dos apóstolos e discípulos e perceber onde levaram a mensagem de Jesus, então já se fez muito mais do que transportar uma amoreira ao mar. O cristianismo é fruto da fé dos apóstolos e discípulos. Essa linguagem é hiperbólica, como tantas vezes no Novo Testamento: arrancar olhos, mãos, pés, como fala Marcos, capítulo 9, versículo 43. A segunda parte do Evangelho de hoje, que é do versículo 7 em diante, deve ser lida à luz de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 3, quando Paulo fala da gratuidade de sua missão, renunciando a qualquer direito, mesmo de salário. Ele diz: sim, livre em relação a todos, eu me fiz escravo de todos para ganhar o maior número deles. É o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 9, 19. Livremente ele se fez escravo para evangelizar. Lucas, que é o evangelista de hoje, ele é um convertido de Paulo. Entende que evangelizar deve ser um ato de total gratuidade, como aprendera de seu mestre, que é Paulo. Faze-se escravo na liberdade. Foi o que Lucas aprendeu. Para tanto, usou uma imagem comum no seu tempo, a do servo que trabalha o dia todo no campo, e ao chegar a casa, ainda tem de servir à mesa de seu senhor e não recebe sequer um agradecimento. Contudo, Lucas, que é o evangelista de hoje, não está legitimando uma relação servil e abusada, apenas usa figura conhecida pelos leitores de então. Na verdade, Lucas, que é o evangelista, ele quer lembrar que quem evangeliza não fica sendo um credor de Deus com méritos para reclamar, como se tivesse algo a receber.
Deus é generoso e agracia os que lhe são fiéis, mas nunca é um pagamento pelos méritos de alguém. Deus não deve nada a ninguém. Os discípulos são servos que, na gratuidade, agem em favor do reino, o reino de Deus. Deus seja louvado pela sua vida, por estar aqui e acompanhar mais uma liturgia diária, e nos encontramos amanhã. Deus te abençoe.